Olá, vestibulando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Eri de Física e eu queria comentar rapidamente essa prova tão esperada, né, que é da segunda fase da FUVEST. Bom, a primeira conclusão é que nós tivemos uma boa prova de Física, né, uma prova exigente, abrangente, ou seja, uma prova que cumpre o papel de uma segunda fase, né, principalmente com essa mudança, uma prova para algumas carreiras, né, uma prova específica. Então, foi uma boa prova, essa é a primeira constatação. Ela conseguiu, digamos, cobrar um bom domínio conceitual, você precisava dominar os conceitos mais importantes de física do ensino médio, você precisava ter uma habilidade, né, algébrica, nós tivemos algumas questões que as contas não eram muito triviais, e uma prova abrangente, ela conseguiu passear por várias partes da física. Então, acho que foi uma grande prova dessa banca da FUVEST. Um outro aspecto geral que foi bastante interessante é que nós tivemos, assim, basicamente o item A de todas as questões, bastante tranquilo. E os outros dois itens, né, os itens B e C, mais exigentes, né? Provavelmente naquela distribuição 1 ponto, 2 pontos, 2 pontos. Né? Acho que esse foi o critério utilizado em toda a prova. O ano passado, a prova de Física, ela tinha 4 itens em cada questão. Esse ano nós tivemos 3 itens, porém, em alguns itens, cobrando dois conceitos, duas perguntas, né, dentro do mesmo item. Então, uma prova que foi bastante bem preparada, a gente percebe esse cuidado. Agora, falando assim de um jeito um pouco mais específico, uma coisa interessante, né? Nós não percebemos aquela contextualização, aquele exagero. As questões foram mais diretas, né? 2 placas metálicas, por exemplo, aqui fala um bloco de massa tal, ou seja, uma prova de física bem tradicional, bem ao estilo, digamos, clássico, né? Agora, algumas questões exigiram um pouco de interpretação no seguinte sentido. Você tinha que olhar, por exemplo, para um gráfico, né, como na questão 3, e fazer uma estimativa de um valor. E isso pode ter criado algum problema. Por exemplo, nessa questão 3, quando você olhava o ponto máximo, né, de intensidade solar média, não dava 1000, dava um pouquinho mais do que 1000. Mas se você colocasse um pouquinho mais do que 1000, bom, em primeiro lugar você não tinha precisão, e segundo, as contas ficariam complicadas, né? Isso aconteceu na questão 3 e também aconteceu na questão número 6, onde o candidato tinha que olhar aqui uma interferência, né? E você tinha que achar um primeiro ponto aqui e alguns poderiam achar que era o valor 7 centímetros, outros poderiam achar 6, 8, ou seja, essa estimativa cobrada pela FUVEST pode ter criado um pouquinho assim de confusão. Por outro lado, nós tivemos questões bastante simples. Por exemplo, a questão número 5, uma associação de resistores assim, bem tradicional, bem tranquila, cobrando a intensidade da corrente, a potência, questão bem direta. Por outro lado, uma questão de mecânica, uma questão número 4, já exigindo um pouco mais, né, porque você tinha atrito, você tinha no loop, uma questão um pouco mais sofisticada. A questão número 2, que o NOT e a DOT fornecia as formulinhas, né? Mas você tinha que ter uma boa interpretação do texto, da massa do combustível que foi queimado, né? Tomar cuidado com isso, e muita conta. Por outro lado, a questão número 1 é uma questão literal, você, né, fazia continhas com letras. Então, eu diria que sim, a prova foi bem abrangente, ela cobrou, digamos, claro, dentro de um marco de 6 questões, né? Mas cobrou aquilo que era bastante importante para um candidato que está prestando aí um vestibular de Física da segunda fase da FUVEST. Espero que você tenha conseguido um bom resultado, né, dentro dessa complexidade. Foi uma prova mais difícil, por exemplo, que a do ano passado, mas espero que você tenha conseguido um bom resultado. A gente se vê por aí, gente. Valeu, tchau, tchau!